Brasília não é para amadores, pessoal. Vou trazer aqui o que está acontecendo hoje, sexta-feira, dia 25 de julho, e a gente já começa aqui com o Lula, pessoal, com 51% de desaprovação do povo brasileiro, né, liderado aí pelo Estado Sul, com a maior desaprovação, que chega a 57%, e você vai entender tudo o que está acontecendo nesse atual desgoverno. Além disso, pessoal, a gente vai ver aqui a Globo simplesmente largando a mão do Alexandre de Moraes e começando a falar aí dos perigos das decisões dele à democracia e à liberdade de expressão. Acredite se quiser. E falar em Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky deve estar entrando entre hoje e amanhã, aí, segundo o que falam algumas fontes aí na internet, tá? Então vou trazer tudo isso e muito mais. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente já começa aqui, pessoal, com a Rede Globo simplesmente abandonando Alexandre de Moraes, já sabendo que a Lei Magnitsky está por vir e está chegando entre hoje e amanhã. Mas essa toga pesada, blindada, e a caneta do Alexandre de Moraes continua carregada de tinta. E aí esses limites não estão, como você bem apontou, bem delineados e estabelecidos. O Supremo, convencido de que salvou a democracia, se acha em condições de fazer o que quiser. E ele pode fazer o que quiser porque não tem nada acima dele. Olha isso, pessoal. Então, o Supremo, por achar que salvou a democracia, está fazendo o que bem quer, porque justamente não tem nenhum órgão acima do Supremo. O Supremo é a última barreira, por assim dizer, né? Que você pode recorrer, né? Quando não tem como passar do Supremo. E o que ele está falando justamente é isso, que o Supremo está fazendo o que bem quer, né, pessoal? E não necessariamente o melhor para o Brasil. Agora, é perigoso você ter uma instituição que é a última palavra em tudo, exorbitando das suas prerrogativas. Isso é um perigo. Os ministros tinham que pensar bem no que está acontecendo, porque eles correm o risco de, tendo salvado a democracia, colocar a democracia em perigo. Eu iria um pouquinho mais longe aí do que os meus colegas comentaram. Eu acho que a decisão do Alexandre de Moraes, ela não esclareceu nada. Ela seguiu extremamente confusa. O que ela parece querer dizer é que o Bolsonaro não pode se manifestar de maneira a agir para criar obstáculos à justiça, né? Instando autoridades estrangeiras, no caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a intervir ou fazer ameaças ao governo brasileiro ou à justiça brasileira. No que isso seria muito razoável. Mas ele mistura isso com a impossibilidade do Bolsonaro se manifestar e de que usos dessa manifestação por terceiros possam ser utilizadas. Isso permite uma interpretação tão ampla que realmente se aproxima de uma censura, cria uma possibilidade de um julgamento extremamente subjetivo por parte do juiz, do que se enquadra, do que não se enquadra. Por exemplo, o exemplo que ele disse que violava essa determinação, que foi o Bolsonaro mostrar a tornozeleira eletrônica, não dizia nada. Era só ele reclamando que ele achava que aquilo era indigno. É uma manifestação, me parece razoável. Olha isso, pessoal. Ele fala que é uma manifestação razoável, né? Que você pode gostar ou não, mas era uma manifestação razoável do Bolsonaro mostrando para o mundo a tornozeleira eletrônica, né? E que o Alexandre de Moraes não pode ficar censurando o Bolsonaro de qualquer jeito, né, pessoal? Então o Bolsonaro não teria culpa nenhuma do que fariam depois com as imagens, né? Se ia correr o mundo, se ia ficar só no Brasil. Enfim, isso ele não tem nenhum... Pode concordar ou discordar, mas uma manifestação razoável. E ele alega que o uso que foi feito disso para instar as autoridades, por terceiros, o uso que foi feito dessas imagens, por terceiros, para instar autoridades estrangeiras a ameaçar a justiça, é complicado. Essa triangulação aí, pressupondo que qualquer uso por terceiros faz parte de uma milícia organizada, eu acho perigoso porque é muito subjetivo, não é bem estabelecido. Melhor seria se essa determinação do Alexandre simplesmente dissesse, não pode tentar obstruir a justiça. E aí, com casos muito concretos, muito comprovados de articulação, aí sim ele poderia determinar a prisão do Bolsonaro. Aí, pessoal, então a Globo simplesmente abandonando Alexandre de Moraes. Pessoal, vou trazer aqui a pesquisa agora que está rolando justamente
da desaprovação do governo Lula, né, que a maioria dos brasileiros já desaprova a gestão do Lula, e o maior apoio que ele ainda tem é no Nordeste, e a região Sul é que mais rejeita ele. Eu vou direto aqui para a pesquisa, pessoal. Essa pesquisa aconteceu agora no mês de julho e foi divulgada na quinta-feira, ontem, né, dia 24, e o índice de aprovação do Lula é de 43% e desaprovação 51%. Essa pesquisa traz, inclusive, na Câmara de Deputados e no Senado também a aprovação e a desaprovação. Já vou direto aqui para a pesquisa, pessoal, para você entender o que está acontecendo com esse governo que anda derretendo dia após dia nas pesquisas, né, pessoal? Então, aqui 2.500 entrevistados, acima de 16 anos que já votam, né, presencialmente pela internet, foram entrevistados, e margem de erro de 2 pontos percentuais aí para mais ou para menos. Sexo masculino e feminino empatado, mais ou menos metade homem e metade mulher. A faixa etária mais testada que foi de 25 a 44 anos. A maior escolaridade que das pessoas, ensino médio, né? E até 2 salários mínimos. A maior parte da pesquisa é até 2 salários mínimos, tá? Então a gente vê aqui índice de aprovação 43%, índice de desaprovação 51%, 5% não souberam ou não responderam. E a gente pega esse quadro aqui, pessoal, que eu vou trazer para vocês, e a gente vê que a maior desaprovação do Lula é na região sul. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tem a maior desaprovação. Já a maior aprovação do Lula é na região Nordeste, 53%. Pessoal, uma pena ainda que a região Nordeste não entendeu que foi a região mais governada pelo PT, pelo PSOL, PCdoB, por esses partidos de esquerda, não entendeu ainda, né, que não por acaso é a região mais pobre do país, né, infelizmente, tá? E isso se deve a muitos anos de governo de esquerda, né? Olha Cuba como é que tá, olha a Venezuela, né? A gente entende que quanto mais governado pela esquerda, infelizmente, mais pobre o Estado se torna, né? Então, olha já na região sul, por exemplo, Santa Catarina, que nunca foi governado pelo PT, é uma das regiões mais prósperas do Brasil, tá? Então, a gente vê essas grandes diferenças acontecendo. E aí agora a gente vai aqui para a Câmara de Deputados. Como será que está a aprovação do governo Lula na Câmara de Deputados? Pessoal, de cada 4 deputados, somente dá para se chamar de 24%, né? Aprova o governo Lula. E muito provavelmente esse que aprova ainda aprova meio que obrigado, porque faz parte de um partido que está na coligação de 1.000 partidos aí que assumiu o governo federal, tá? Então, 1 a cada 4 desaprova, e no Senado não é muito diferente, pessoal. Também 1 a cada 4 senadores desaprova o governo Lula, né? Então, me conta aí nos comentários o que você acha dessa pesquisa. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais às 19 horas da noite em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.